Olá, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que o INSS não te conta no momento da sua aposentadoria. Mas antes da gente começar esse vídeo, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada previdenciária aqui no escritório Bruna Manzato Advocacia e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas ainda antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações que nós trazemos vídeos sobre direito previdenciário aqui no canal toda semana. Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu decidi trazer esse vídeo sobre as 5 coisas que o INSS não te conta, baseado nas análises que eu faço aqui no escritório. E comparando as análises que o INSS traz lá dentro do portal do meu INSS, e depois o cliente, né, chega até o escritório e aí eu vejo a análise dele. Então eu decidi trazer essas coisas que o INSS não te conta, baseado em casos reais, como nós vamos ver até o final desse vídeo. Então, para quem não sabe ainda, né, o INSS, ele possui lá dentro do seu sistema, dentro do meu INSS, que é aquele sistema que todo segurado pode ter acesso. Então, se você ainda não tem acesso ao portal do meu INSS, você pode fazer o seu cadastro lá através da internet. Joga lá na busca Meu INSS e você consegue entrar, né, se cadastrar, responde ali algumas perguntas sobre o seu perfil, informa seu CPF e você consegue se cadastrar e ter acesso às informações que o INSS tem a seu respeito dentro do sistema deles. Então, e lá dentro desse Meu INSS, que é o nome do portal, a gente tem, o INSS disponibiliza um simulador do INSS, tá? Que quando você entra lá no sistema do INSS, já vai estar disponível ali na primeira tela, essa telinha aqui que eu coloquei para vocês, escrito simulador do INSS. E aí, se vocês forem nas outras abas ali em cima, vocês vão ver que tem os serviços que o INSS disponibiliza para que vocês possam, né, realizar ali o pedido de alguns benefícios através do portal, tá? E ali dentro do simulador, que é a principal coisa que que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui, o INSS traz ali, ó, desse caso aqui, desse segurado, ele trouxe, né, o tempo de contribuição, 14 anos e 6 meses, e a idade dele, ele tem 67 anos de idade, tá? Eu escondi ali o nome e os dados pessoais, né, para eu poder trazer aqui para vocês, mas esse aqui é um caso lá que eu tirei direto do site do meu INSS, então, que tem essa alternativa aqui de simular a aposentadoria. Só que, dentro desse simulador do INSS, nós não podemos confiar em todas as informações ou em, né, assim, todos os casos das simulações, né, do tempo de contribuição, do salário de contribuição que o INSS traz ali. E por que que a gente não pode confiar nesse simulador do INSS? Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, né, os 5 erros que esse simulador apresenta quando ele faz análise de um caso dos segurados lá dentro do sistema deles, tá? Importante também que o próprio INSS, eu colei aqui a tela de simulação, porque depois que a gente está nessa tela anterior, a gente vai clicar aqui em detalhar embaixo, e o INSS vai direcionar para essa tela aqui, onde ele faz a simulação da aposentadoria, e aí ele traz as regras lá, tanto a regra que a pessoa já preencheu, se for o caso, e aí ele traz ali uma análise das regras de transição também, tá? Então ele vai trazendo ali várias páginas fazendo essa simulação, né, de quando a pessoa alcançaria o direito a esse tempo de contribuição, a essa aposentadoria em decorrência do tempo e da idade de contribuição que possui. Porém, eu quis trazer para vocês aqui, ó, a tela, se vocês forem ler ali comigo, eu vou até aumentar aqui, porque o próprio INSS não confia nas informações que ele dá,
Por quê? Ele traz ali, ó, este demonstrativo é uma simulação, por isso não garante direito ao benefício. Algumas informações podem ter sido incluídas ou alteradas durante a simulação. Ao solicitar o benefício, o INSS pode pedir que você apresente documentos para comprovação dos períodos trabalhados de contribuição. Então, assim, gente, o próprio INSS ele traz, né, essa simulação, mas ele mesmo já te diz: eu não garanto esse benefício para você. Então, eu tô te mostrando aqui uma tela de simulação, mas eu não garanto benefício para você. Então, se alguma coisa não sair desse jeito, não é garantia de direito, tá? Então, assim, é uma coisa complicada, porque o próprio INSS te apresenta um dado, te apresenta uma simulação, e ele mesmo diz que ele não pode garantir esse benefício para você, ou seja, nem ele confia no sistema dele. Mas vamos passar aqui para frente. Então, o primeiro erro, tá, que o INSS comete nas aposentadorias, e ele não vai te contar isso, né, claro. Então, ele não conta de forma correta o tempo de contribuição que você tem lá dentro do INSS. Isso aqui é muito comum de acontecer. Para não falar em todos os casos, porque é praticamente em todos os casos, 99% dos casos, ele não conta de forma correta o tempo de contribuição que o segurado tem lá no INSS. Então, ele não considera os períodos com indicativo de pendência. Então, se você for lá no site do INSS, como eu falei para vocês, e vocês forem em extrato do CNIS, dentro desse extrato, você vai analisar toda a sua vida previdenciária e o que o INSS tem registrado ao seu respeito, né, dos tempos de contribuição previdenciários lá no sistema deles. Dentro desse CNIS, a gente encontra, né, o INSS, ele indica em asteriscos ali do lado, ou embaixo também, que tem vínculos com indicativos de pendência. Então, pode ser que esse vínculo não tenha data fim de registro de trabalho, pode ser que você tenha trabalhado numa empresa que ele te registrou, mas aí lá no INSS, depois, quando você saiu da empresa, não foi dado baixa, então consta sem esse período lá de baixa. E o que acontece? Nesses períodos, o INSS não vai considerar esse seu vínculo. Então, se você tem 10 anos de contribuição numa empresa, só que esse vínculo está em aberto lá, ele provavelmente não vai considerar esse tempo para sua aposentadoria. E claro, você vai ter um número muito menor de contribuição lá. E se você não fizer a correção desses dados junto ao INSS antes de solicitar a sua aposentadoria ou no momento de solicitar a sua aposentadoria, fazer certinho um pedido, né, informando tudo que consta de errado e tudo que deve ser corrigido com documentos que comprovem essa correção, o INSS simplesmente não vai contar esse tempo para sua aposentadoria, tá? Essa de vínculo em aberto é uma questão que aparece muito, tá? Mas podem aparecer outras. Em decorrência desse vínculo em aberto, o INSS também pode considerar que as contribuições que foram realizadas depois desse vínculo, elas são concomitantes, ou seja, elas foram recolhidas ao mesmo tempo. E aí ele não vai somar os tempos de contribuição, ele só vai considerar, né, parte deles. Só que se esse vínculo for fechado, né, você passa a ter, claro, esse período de contribuição e os próximos também, tá? Esse é um indicativo de pendência muito comum de acontecer lá dentro do INSS, tá? Então é importante que vocês saibam que existem e que se vocês encaminharem a aposentadoria do jeito que tá, sem fazer essas correções ou sem informar na data do pedido, provavelmente esses períodos não vão ser considerados. E aí, quando você entra no simulador lá do INSS também, esse período não conta lá no seu tempo de contribuição, tá? Considerar, ele não considera contribuições pagas em atraso, tá? Então, assim, se você tem um período de contribuição e você pagou em atraso, mas você não fez antes de fazer o pagamento da contribuição, né? E claro, nas hipóteses que você poderia pagar essa contribuição, porque a gente sabe que não são todas as hipóteses em que o segurado pode recolher a contribuição em atraso. Mas vamos supor que você, né, podia fazer o pagamento dessa contribuição em atraso. Você era contribuinte individual, você tinha como comprovar essa atividade e você foi lá e pagou, mas não fez a comprovação da atividade.
o INSS também, embora suas contribuições apareçam lá, ele não vai considerar para o cálculo do tempo, né, e nem também do valor da sua aposentadoria. Não considera vínculos de emprego que foram reconhecidos por ação trabalhista, tá? Então, aqui também muito importante, pode ser que você tenha entrado com uma ação trabalhista, né, de maneira judicial ali, e teve um vínculo reconhecido, contribuições reconhecidas, tudo certo. Se você não informar para o INSS isso, ele não vai considerar automaticamente, tá? E aí, claro, um profissional vai saber identificar tudo isso aqui, olhando o seu caso, e saber, né, o que fazer para comprovar cada período lá, fazer o acerto, e fazer, né, na hora da sua aposentadoria, no momento de se solicitar a aposentadoria, fazer uma petição, né, fazer um requerimento, redigindo tudo certinho, tudo que deve ser corrigido, apresentar os documentos corretos para que sejam corrigidos e considerados no momento da sua aposentadoria, tá? Então, bem importante isso. Quem tem vínculo, quem teve processo judicial, não vai ter reconhecido automaticamente esses períodos, mesmo que a ação trabalhista tenha transitado julgado, o juiz tenha determinado que seja reconhecido, o INSS não vai corrigir, não vai considerar de forma automática lá dentro do sistema deles, tá? Outra coisa muito comum de acontecer também, tá? É não considerar algum tempo com registro em carteira de trabalho antigo. Se os vínculos, eles são muito antigos, se você tem tempo de contribuição lá no anos 60, 70, 80, o INSS ele não era totalmente informatizado, né? Então ele era muito comum dele perder vínculos de emprego ou nem considerar lá dentro do sistema deles. Então você vai ter que, né, ter documentos para comprovar que você exerceu essa atividade, carteira de trabalho, né, entre outros documentos que o profissional também, né, especialista na área vai saber te orientar para isso. Tá? Então, essa é a primeira coisa que o INSS não vai te contar e também não vai considerar de forma correta lá dentro do seu, né, do simulador do meu INSS e também não vai considerar para sua aposentadoria. E aí, lembra que eu falei lá para vocês desse cliente aqui, ó, desse segurado aqui, que lá dentro do simulador do INSS ele tinha 14 anos e 6 meses de contribuição. Fazendo o planejamento dele, a gente descobriu que ele tem 15 anos, 6 meses e 18 dias de contribuição. E ele já tem 67 anos de idade, tá? Então ele já poderia estar aposentado, porque ele já tem tempo de contribuição para se aposentar, mas o INSS deixou de considerar alguns vínculos de emprego, e justamente porque ele tinha alguns indicativos de pendência lá dentro do sistema do INSS, tá? Então ele já poderia estar aposentado. Outra coisa, segundo ponto que o INSS não vai te contar, tá? E ele também não vai fazer na sua aposentadoria. Não realiza de forma correta os cálculos da aposentadoria. Quando vocês entram lá, né, que o segurado entra no sistema do INSS, lá no simulador, ele além de mostrar para vocês qual a regra você fechou ou não fechou, deixou de fechar de aposentadoria, ele também vai colocar aqui, ó, cálculo aproximado do valor da aposentadoria, tá? Só que esse cálculo aproximado que ele faz normalmente não bate, né, com as contas que você realmente teria direito de receber, tá? Então, ele pode não considerar todos os tempos de contribuição, e aí, se ele não considerar o tempo de contribuição, ele também não vai considerar todos os salários de contribuição. Ele também não vai considerar para o cálculo aquelas contribuições que estão em pendência lá, que foram contribuídas em atraso. Ele também não vai fazer uma análise das contribuições em atraso. Você não consegue informar lá dentro do sistema do INSS que se você quiser fazer um recolhimento, né, de uma contribuição em atraso, e você tem como comprovar isso, se você é um contribuinte individual, ele não vai te mostrar lá as opções para você incluir essas contribuições e ver se isso vale a pena ou não, né, indenizar ou pagar em atraso. Ele não vai te falar isso. Não vai fazer o descarte correto dos salários de contribuição. A gente sabe, né, que a gente tem a possibilidade de descartar salários de contribuição quando eles
vão interferir no valor da sua aposentadoria. Então, pode ser que você descartando o salário de contribuição, você consiga aumentar o valor da sua aposentadoria. E claro que a gente tem que ficar, né, tem que saber a maneira correta de descartar, porque a gente tem que preservar ali o tempo de contribuição mínima, a carência mínima e também tomar cuidado com o divisor mínimo. Mas a gente pode fazer o descarte das contribuições dos salários, né, que forem menores e que isso, né, possa aumentar ali o valor da sua aposentadoria. Só que o INSS, ele não faz isso de maneira correta. E eu tinha um caso aqui, mas eu acabei não achando, que era de um segurado, que ele fez a simulação lá no INSS, e com o descarte do INSS, o INSS estava considerando um valor de aposentadoria para ele de 3.200, alguma coisa assim. Só que quando eu fiz o planejamento dele e fazendo o descarte que a gente faz, né, de forma manual ali, colocando, descartando um salário, 2 salários, 3 salários e vendo qual que é o melhor benefício, quando eu fiz isso, o valor de aposentadoria que ele iria receber não era de 3.200, era de R$ 4.000. Então, o INSS também não faz esse descarte de forma correta, né? Então, muito importante a gente ficar atento com isso também. Não faz a análise de planejar qual será a melhor aposentadoria futura, tá? Vocês viram ali que na tela anterior eu coloquei até para vocês que o INSS mostra ali, ó, uma aposentadoria futura. Ele mostra uma aposentadoria, né, por idade na regra de transição futura e traz um valor aproximado. Só que ele não vai te contar se essa é a melhor aposentadoria para você, por exemplo, né? Porque assim, olhando esse valor de aposentadoria de R$ 3.947 pode parecer muito bom. Só que vai demorar muito. Eu acho que eu cortei aqui a data que vai chegar essa aposentadoria, mas se eu não me engano é 2044. Então, gente, vai demorar muito para chegar nessa aposentadoria. Então, isso não é interessante, talvez. E ele não vai te falar que, olha, você recolhendo mais tanto de contribuição, você vai chegar nessa regra, mas essa regra não é tão interessante para você. Ele não vai te mostrar isso, né? Ele não vai fazer essa análise de uma aposentadoria futura que a gente só consegue fazer por meio do planejamento previdenciário, te falando se compensa você investir esse valor, se você vai conseguir um retorno, né, lá na frente até a data da sua expectativa de vida, porque pode ser, por exemplo, que o INSS te jogue uma aposentadoria dessa, que é um valor interessante, mas quando você tem uma idade muito avançada e você não vai receber quase nada de aposentadoria, você vai receber por poucos anos. Então, isso não é interessante. E ele não vai fazer essa análise para você, que você consegue só fazer dentro do planejamento previdenciário. Aqui, dessa questão da renda, tá? É um caso real também que o simulador do INSS trouxe uma renda para esse segurado aqui. Deixa eu só aumentar que eu não estou conseguindo enxergar. Ele trouxe uma renda de R$ 1.212, tá? Só que ele trouxe a regra só antes da reforma da Previdência. Ó, são consideradas apenas as contribuições até 13/11 de 2019. Ele não trouxe uma projeção de uma aposentadoria por idade na regra de transição futura, tá? Que o cálculo, a gente sabe que é diferente, tá? Então, ele só trouxe essa possibilidade de aposentadoria para ele e não trouxe as futuras possibilidades, tá? Esse aqui é o do simulador do INSS. E aí, do simulador do planejamento previdenciário desse cliente, tá? Desse segurado, a gente viu, e aqui nesse caso, ele se enquadrava naquela questão da contribuição única que a gente não pode mais utilizar, né? Mas a gente, quando ele chegou aqui no escritório e fez o planejamento, ele podia utilizar dessa questão da contribuição única.
E a gente analisou que ele já tinha feito contribuição, né, já tinha realizado a contribuição única e o valor da aposentadoria dele seria de 4.252,33, tá? Então o INSS não fez o cálculo correto, como é muito comum de acontecer. Claro que aqui a gente está falando de uma questão que esse caso foi de contribuição única, mas tem muitos casos que não são de contribuições únicas, e também a gente vê, né, valor na diferença tanto do tempo de contribuição, tanto do salário, como a gente vai ver nos próximos pontos. Só um pouquinho. Outra coisa que o INSS não considera para o cálculo, né, para sua aposentadoria, são períodos trabalhados em atividade especial, tá? Seja exposto a agente de insalubridade, periculosidade, o INSS não vai analisar isso. Ele vai te tratar como se você não tivesse nenhum período especial. Vai te tratar como um contribuinte comum que não trabalha, né, aí exposto a nenhum risco e nenhum agente especial, tá? É dessa forma que o INSS vai calcular a sua aposentadoria. Então, ele não vai realizar a conversão do período especial que poderia ser feito, né, antes da reforma da Previdência. A gente ainda pode fazer a conversão do período especial até ali, né, limitada ao dia 13/11 de 2019. E ele também não vai fazer análise se você já tem uma aposentadoria especial, seja antes da reforma ou seja depois da reforma. Ele só vai analisar o seu tempo de contribuição e não vai te enquadrar numa aposentadoria especial. E claro, né, gente, ele também não vai saber te informar se os documentos que você possui que te enquadram, né, que você acha que te enquadram dentro de uma aposentadoria especial, se eles estão corretos, se eles são válidos realmente para te enquadrar como especial, né? Porque a gente sabe que tem várias questões aí dentro da aposentadoria especial. Então, ele não vai fazer essa análise, ele não vai te contar se você já preencheu alguma regra na aposentadoria especial ou se esse tempo de conversão, né, de período especial que você tem, ele, né, com a conversão você chega numa regra mais vantajosa. Então, eu acho que o mais prejudicial, né, de todas as questões é principalmente relacionado aos segurados especiais. Claro que as outras são graves, mas essa aqui a gente sabe que dá um impacto muito grande na aposentadoria, tanto no tempo quanto no valor. Então, o INSS não te conta, tá? Eu não trouxe aqui, mas uma outra coisa que o INSS também não considera para o cálculo são dos professores. Se você é professor, você vai ver que o INSS ele não vai te considerar como um professor lá quando você for fazer a simulação, né, do seu tempo de contribuição. Porque a gente sabe que o professor ele tem uma redução ali no tempo de contribuição e tem regras bem específicas de professor. Então, o INSS não vai considerar, você vai entrar lá dentro do sistema e ele vai te considerar como um segurado comum que faz qualquer atividade, né, e não a de professor. Então, muito importante também, quem trabalha, né, sempre trabalhou ou trabalha exposto a agentes nocivos à saúde ou é professor, ficar atento, porque o INSS não vai considerar isso aqui na sua aposentadoria. E aí eu trouxe exemplos, tá? Esse aqui é do simulador. Na verdade, eu não achei do simulador do INSS e desse cliente específico, o INSS não tá mostrando mais, tá? Não sei se é porque a gente já fez o pedido de aposentadoria, mas ele não mostra mais lá no simulador. Ah, isso pode acontecer também, tá? Você entrar dentro do sistema lá, do simulador do INSS, e ele não trazer nenhuma informação para você. Isso é bem comum de acontecer também. E desse caso aqui específico, o INSS não trouxe nada ali, não aparece nada, mas eu me lembro, né, que antes, quando eu fiz ali o planejamento previdenciário, o INSS só considerou, né, o tempo de contribuição que ele tinha efetivamente, sem considerar os períodos especiais. E o tempo de contribuição que esse segurado tinha era 34 anos. Então, quando ele fez lá o planejamento, que já faz um tempinho, foi em 2021, ele só poderia chegar nessa regra em 2022, recebendo um valor de R$ 2.646. Isso aqui eram os dados que tinha lá dentro do INSS, sem considerar tempo especial. No planejamento, a gente viu que ele já tinha direito de se aposentar, tá? Porque ele tinha muito, muito tempo especial.
E aí, fazendo a conversão, né, desse período especial que ele tinha 45 anos de contribuição, tá? E ele poderia ter se aposentado, né, lá já em 15 de 4 de 2021, com o valor de aposentadoria, né, daquela época, de R$ 4.858, tá? Então, além dele já ter preenchido as regras, né, de aposentadoria, ele ainda se aposentaria com um valor muito mais alto do que o INSS estava simulando lá no simulador. Outra coisa que o INSS também não te conta, não vai considerar na sua aposentadoria de maneira correta, é tempo de atividade rural, tá? Tempo de atividade rural, né? Pode ser aquele período que você exerceu lá como rural em economia familiar e que você não fez a contribuição desse tempo, tá? Então a gente sabe, né, que com provas documentais dos períodos ali, né, que foram produzidas lá atrás, já que são contemporâneas aos fatos, é possível reconhecer esses períodos de atividade rural. Só que o INSS, ele não vai te contar isso, ele não vai te dar nenhuma possibilidade de fazer essa inclusão lá dentro do simulador do INSS. E ainda, né, gente, a coisa mais importante da aposentadoria que tem período rural. Ele não vai analisar para você se os documentos que você está trazendo são aqueles mesmos, se você precisa colher outros documentos, se aquele período, aquela prova vale né, para tanto tempo de reconhecimento de atividade. Então, tudo isso, né, quem pode fazer é um profissional especialista na área, tá? Então, o INSS também não vai fazer isso para você. Claro, se você for e realizar a sua aposentadoria sozinho lá no INSS, né? Fazer o pedido sozinho lá através do portal do meu INSS, juntar os documentos que você acha, né, que são pertinentes ali no caso. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas a grande chance é de não dar certo, justamente porque você não sabe, né, qual período abrange cada prova de tempo rural que você tem. E isso quem, né, vai saber te falar é só quem trabalha, né, com direito previdenciário. Então, se você tem, assim, atenção máxima para quem tem período especial, professor e tem atividade rural, procure um profissional que você tenha confiança para realizar a análise dos seus documentos, fazer o cálculo, fazer tudo isso bem certinho para que você não tenha surpresas lá, tá? E esse caso aqui é justamente disso que eu tô falando para vocês aqui de período rural, tá? No simulador do INSS, essa segurada, que já tem uma idade um pouco avançada, tá? Ela só tinha 4 anos e 7 meses de contribuição lá, no simulador. Só que quando a gente fez o planejamento previdenciário, a gente verificou que ela tem 21 anos e 11 meses, porque incluindo essa atividade rural, ela teria todo esse tempo aqui de contribuição lá dentro do INSS, além de que dentro desse período aqui de 21 anos, também o INSS não considerou vários vínculos da carteira de trabalho dela, tá? Então, além de deixar de considerar vínculos de registro de carteira de trabalho, claro, ele ainda não analisou essa questão do rural, tá? E aí, esse aí é o valor também que ela receberia numa aposentadoria por idade, porque ela já tem ali bastante tempo também, né, passado de contribuição e ela fez algumas contribuições mais altas depois. Então, é esse o valor que ela teria de aposentadoria. E a quinta coisa que o INSS não te conta. Quanto vai receber de aposentadoria até o final da vida e qual o melhor custo-benefício, tá? Então, gente, o INSS não vai te contar, né? Se você, por exemplo, contribuiu, né, ali fez pagamento de contribuição sem precisar, né? O INSS ele não vai te fazer um planejamento mesmo, né, falando para você, olha, você já cumpriu esses requisitos para se aposentar, já não tem aplicação do divisor mínimo, e dentro das suas possibilidades de contribuição, você não tem, né, mais nada que possa fazer ali. Então você
pode parar de pagar e as contribuições, não precisa gastar dinheiro. Outra coisa é a questão de investir dinheiro sem ter retorno. Muita gente acredita que fazer contribuições no teto ou muito próximo a isso vai gerar uma aposentadoria no teto. Isso é um mito, né? É uma mentira que o INSS também não vai te contar. Mas você precisa saber disso. Precisa saber que, dependendo do tempo de contribuição que você tem, dos valores que você já recolheu para o INSS da sua idade, não vai adiantar você fazer contribuições altas, tá? Muito importante, porque você pode estar jogando dinheiro fora. Ou às vezes você nem precisa mais contribuir para o INSS e ainda está contribuindo, porque acha que isso vai aumentar o valor da sua aposentadoria e não vai. E ainda um erro, né, uma questão que também é bem interessante nessa questão, né, do recebimento da aposentadoria e do melhor benefício, é que, às vezes, esperar para alcançar uma regra de valor maior de aposentadoria, não vai ser a melhor alternativa para você. Por quê? Porque a gente tem que analisar, dentro de um planejamento, se esse retorno sobre o valor que você investiu será maior ou será menor. Porque às vezes você investe, espera muito tempo para se aposentar, porque você já cumpriu as regras de aposentadoria, tá? Já cumpriu, tá tudo certo. Mas você vê lá no simulador do INSS que se você esperar mais 10 anos para se aposentar, você vai se aposentar com R$ 500 a mais. E você acha na sua cabeça que essa é a melhor alternativa para você, esperar mais 10 anos trabalhando, contribuindo e receber R$ 500 a mais. Só que você esquece de analisar que dentro desses 10 anos você deixou de receber o seu benefício de aposentadoria que você já poderia estar recebendo, tá? E que daqui 10 anos a sua expectativa de vida vai ser menor, ou seja, você vai receber 10 anos a menos de aposentadoria. E aí, será que compensa? Esperar 10 anos para receber R$ 500 a mais, sendo que você poderia já estar aposentado? Será que ao longo prazo esses R$ 500 se pagam? Então, tudo isso também deve ser muito bem analisado e muito bem pensado. Tem gente que fica esperando muito tempo para conseguir se aposentar com uma aposentadoria melhor, mas não faz essa análise do retorno sobre o investimento. Se esse valor que você deixa de receber de aposentadoria e esse valor que você continua trabalhando e pagando a previdência, se esse valor vai voltar para você ali na sua aposentadoria até o final da sua vida, tá? Então, isso é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de analisar também, que o INSS não vai te contar, mas que você agora já sabe, e você deve cuidar no momento de você pedir a sua aposentadoria, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, no vídeo de hoje, né, sobre essas 5 coisas aí que o INSS não te conta, que o simulador do INSS não te traz, e que você precisa ficar atento no momento de fazer o seu pedido de aposentadoria, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo na semana que vem. Até mais, tchau, tchau.